Fala Dev, aqui quem fala é o Diego e hoje a gente vai falar sobre JavaScript com ES6, né, e com as outras versões também do ECMAScript. Basicamente, antes da gente continuar, vamos pensar, né, vamos ver o que é esse tal desse ES6 que tanta gente fala na internet, ES7, ES8. Então, basicamente, o ES, né, é uma sigla para ECMAScript, beleza? E o 6 é a versão. Basicamente, essa versão ela corresponde ao ano mais um, ou seja, o ES6 ele corresponde ao ECMAScript 2015. O ES7 ao ECMAScript 2016, o ES8 ECMAScript 2017 e assim por diante, beleza? Geralmente sai um conjunto de regras e normas todo ano, mas o que são esses conjuntos de regras do ECMAScript? Basicamente, o ECMAScript é quem decide, é quem formula as novas funcionalidades da linguagem JavaScript, beleza? Então, o JavaScript, como é uma linguagem que está muito em alta, ela está sendo atualizada muitas e muitas vezes por ano, beleza? Por isso que o ECMAScript, né, a federação, a empresa por trás dessas regras, eles adicionam novas regras todo ano. E essas regras são adicionadas a esses pacotes conhecidos como ES6, ES7, ES8 e assim por diante, beleza? Então, quais as versões mais conhecidas hoje e mais utilizadas? Basicamente, o que eu sempre digo para o pessoal é que se você programa JavaScript ou se você já fez o curso gratuito que a gente tem de JavaScript básico, antes do ES6, no caso, e depois do ES6, são duas linguagens completamente diferentes. Claro, você utiliza a mesma sintaxe de JavaScript, porém, tem muitas novas funcionalidades que vieram com o ES6, né, o ES7 e o ES8, mas mais com o ES6. Por isso que nesse curso a gente vai focar muito no ES6 e também vamos abordar funcionalidades que são recentes das novas versões do ES7, ES8 e assim por diante, beleza? O terceiro item que você está vendo em tela aí, ele se chama Babel. Basicamente, para a gente entender o que é esse tal de Babel. Como o JavaScript avança muito rápido, se você já programa para a internet um tempo, sabe que os navegadores eles são um pouco lentos para seguir essas novas diretrizes, né? Principalmente em questão de CSS e JavaScript. Então, por exemplo, se você já teve que trabalhar com algum site para Internet Explorer, né, alguma coisa mais feita para Microsoft, você sabe que eles são um pouco mais lentos para atualizar essas funcionalidades. Então, eles podem não entender todas as funcionalidades do ES6, ES7 e ES8. O Babel, basicamente, o que ele faz é pegar o código que você escreve com essas novas funcionalidades e transpilar ele, né, em converter num código que todos os navegadores entendam, né, com código que utilize lá o ES5 antes do ES6, beleza? Então o Babel vai ajudar a gente nisso, ele vai pegar um código que a gente vai utilizar algumas funcionalidades novas que a gente só tem desde os últimos anos, que o nosso navegador às vezes não entende, e fazer com que ele entenda reescrevendo essas funcionalidades para uma maneira que o JavaScript entendia anteriormente. Então, basicamente, para a gente entender esse ES6, ES7 e ES8, eles não são novas funcionalidades do JavaScript, né? Não são funcionalidades que era impossível fazer antes, mas são novas formas de escrever o código JavaScript. Então, o que você pode perceber antes, se você já fez o curso de JavaScript básico que a gente tem aqui dentro da Rocket City, é que não existia classes, por exemplo, como a gente tem lá em linguagens mais formuladas como PHP, Ruby e tudo mais. Porém, agora com o ES6, a gente já tem acesso a classes de forma nativa no JavaScript, né? E como alguns navegadores não entendem essas classes, o Babel converte essas classes para uma sintaxe de função, beleza? Assim como a gente viu lá no curso básico de JavaScript. Então, basicamente, para a gente entender um pouquinho das coisas que a gente vai ver, claro que se você nunca viu o ES6, você não vai entender o que eu estou falando aqui, mas alguma das funcionalidades que a gente vai ver nesse curso, beleza? A primeira delas é o Webpack. O Webpack ele é um servidor para a gente conseguir ter o live reload, né, para o nosso navegador atualizar automaticamente quando a gente adiciona novo código, então a gente não vai precisar ficar dando F5. Ele vai ajudar também a gente, toda vez que um arquivo JavaScript feito com S6 for alterado, automaticamente já trocar, né, já ativar ali o Babel para ele converter esse arquivo numa sintaxe que o nosso navegador entenda. Então o Webpack a gente já vai falar sobre ele bem no começo, né? É um servidor basicamente de desenvolvimento para quando a gente utiliza JavaScript utilizando essas novas features do ECMAScript, beleza?
Daí a gente vai falar sobre classes, a gente vai falar sobre Arrow Functions, que é um novo modelo da gente criar funções anônimas dentro do código, bem legal esse tópico. A gente vai falar sobre desestruturação, que é uma forma da gente recuperar propriedades de dentro de um objeto e de um array de forma muito mais fácil. A gente vai falar sobre REST e Spread, que é formas da gente manipular as propriedades e informações dentro de objetos e arrays, duplicar esse conteúdo, repassar de um lugar para o outro sem manter referência. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre import e export. Isso é muito legal, eu acho que é uma das features mais utilizadas no ES6, ES7 e ES8, que é a forma da gente conseguir importar e exportar funcionalidades de um arquivo JS para outro, sem precisar utilizar várias tags e scripts lá dentro do nosso HTML, tranquilo? Isso é muito legal. E a última funcionalidade que a gente vai falar, que é uma funcionalidade do ES8, é sobre Async Await. Claro que não é a última funcionalidade, tem muitas ainda, porém é uma das últimas que eu gosto de pontuar como mais importantes. O Async Await, vai fornecer para a gente uma API nova, né, uma forma nova da gente trabalhar com programação assíncrona dentro do JavaScript. Então, se você também, novamente, consumiu os conteúdos lá do curso de JavaScript básico, sabe que a gente falou lá sobre promises, que a gente falou sobre o Axios, né, para a gente fazer requisições API. O Async Await vai dar uma API, né, uma forma da gente trabalhar com essas requisições API e tudo mais, muito mais simples e menos verbosa, tranquilo? Então é isso que a gente vai ver nesse módulo e agora, bora pro código.